Graça e paz. Eu saúdo meus irmãos e as minhas irmãs da internet em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Geraldo e novamente estou aqui para dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre a vida espiritual dos animais, sobre sua alma e o desenvolvimento de sua consciência. Estamos fazendo agora o vídeo número 27. E quero lembrar a todos que este assunto que nós estamos comentando e desenvolvendo, que eu iniciei desde o vídeo número 19, para que as pessoas obtenham um melhor entendimento e compreensão desse assunto, para compreender o meu ponto de vista, a minha teologia, seria bom que as pessoas assistissem a esses vídeos desde o número 19, para ter um melhor entendimento, uma melhor compreensão, para que não fique nenhuma dúvida. Glórias a Deus. Então quero ler um texto aqui de introdução que vai nos ajudar no melhor entendimento. Todos os estudos que estamos fazendo nestes vídeos, desde o vídeo número 19, no qual iniciamos os estudos sobre a vida espiritual dos animais, tem uma finalidade, que é desenvolver o contexto da nossa pregação, cujo resumo é este: os animais possuem uma alma que é semelhante à alma dos homens, porque as almas deles também foram criadas como almas viventes por Deus. Nós já vimos lá no capítulo 1 da Bíblia. A alma dos animais desenvolve a consciência até chegar a um nível a partir do qual ela migra para o corpo humano, passando a viver como ser humano, iniciando um novo ciclo de experiência para continuar o desenvolvimento de sua consciência até atingir a autoconsciência e a consciência de seu Criador, Deus, em cujo estágio nós, seres humanos, nos encontramos. Neste trabalho de desenvolvimento da consciência, da autoconsciência, até atingir o nível da consciência do nosso Criador, do nosso Deus, até ligar a nossa consciência a Deus. Glórias a Deus. A passagem da alma do animal para a forma física humana é um acontecimento extraordinário na vida dela, na vida da alma do animal. Este acontecimento é uma grande libertação, representa uma grande libertação para a alma do animal, que até então vivia em uma extrema limitação. Agora vai poder externar seus sentimentos e pensamentos, vai poder falar, sorrir e chorar, o que antes era completamente impossível. É algo realmente maravilhoso. A alma no corpo do animal vive uma terrível prisão, sem poder expressar o que sente. A alma do animal, quando está no mundo espiritual, fala, sorri e chora. Glórias a Deus. Então, deixe-me explicar. O animal, a alma do animal tem emoções, tem sentimentos, mas ela está presa na forma física, porque a forma física não dá condições para ela se expressar, para sorrir, para expressar seu sentimento, para falar, expressar seu pensamento. Veja bem,
o dono de um cachorro chega em sua casa. O seu cachorro pula no seu colo, lambe seu rosto e fica maluco com a chegada do seu dono. Então, imagine se aquele cachorro pudesse falar o que ele iria dizer ao dono dele. Ele ia dizer somente assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando estivesse lambendo o rosto dele. Então, esse sentimento de amor existe dentro dele, mas ele não pode externar em palavras. Ele não pode externar em palavras. É isso que se observa constantemente, corriqueiramente. Quero dar ainda outro exemplo. Todos se lembram, ou já assistiram, aquela minissérie que passava na televisão, chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo, de autoria do escritor Monteiro Lobato. Então, naquela história, existia um reino encantado, onde os peixes falavam e conversavam. Os peixes e outros animais. Conversavam, inclusive, com os humanos. Então, veja bem, muita gente pensa que aquela história é apenas uma fantasia do Monteiro Lobato. E eu afirmo com certeza que não. Alguém ou alguma coisa revelou, deu a inspiração para aquele escritor escrever aquela história. Porque aquela história é real. No mundo espiritual, no fundo dos rios, no fundo dos oceanos, no fundo dos mares, existem reinos, cidades espirituais, onde as almas dos animais, dos peixes, vivem lá espiritualmente. E lá eles têm toda a liberdade. Eles falam, acham graça, como nós, seres humanos, fazemos aqui na Terra. Porque lá eles estão sem o corpo, sem a limitação do corpo. E Deus permite que elas, as almas dos peixes, assumam a forma humana. Por quê? Porque em um futuro próximo eles vão ser seres humanos. Então, no mundo espiritual, eles já assumem a forma humana. Isto é normal no mundo espiritual, os animais assumirem a forma humana, as suas almas assumirem a forma humana. É normal, é natural, porque em um futuro eles serão almas humanas, como nós. É este o caminho da evolução que eles seguem. Todos já ouviram falar também da história, que muitos pensam que é fantasia, das sereias, que os marinheiros viam elas sentadas sobre as pedras, as rochas, nas ilhas por onde eles iam passando. Muitos pensam que é apenas fantasia, mas não, é real. A alma dos golfinhos, das baleias, assumem formas femininas quando estão vivendo no mundo espiritual, ou antes do nascimento deles, ou depois do nascimento deles. Estando espiritualmente, assume a forma de seres humanos. É natural, é normal no mundo espiritual. Glórias a Deus.
Certa vez eu fui visitar um sítio de um amigo nosso e lá ele criava muitos porcos. Criava de uma maneira muito bonita, eu gostei da maneira como ele criava. Um assoalho muito bem feito, bem limpo, e aqueles porcos bem limpos, eu acho que ele dava até banho naqueles porcos com shampoo, porque era cheiroso o ambiente dos porcos. E eram uns porcos bonitos, pelos brancos. Aí várias pessoas em torno ali do curral onde eles estavam. Quando eu olhei para cima, um deles se levantou, colocou as patas assim no último degrau do cercado e me mirou, olhou para mim, com os olhos azuis grandes, parecia olhos de alemão, olhos azuis bonitos. E ele me mirou. E quando ele me mirou, eu percebi que ele estava percebendo em mim que eu conhecia ele, que eu sabia quem ele era, que eu sabia que ele tinha uma alma e queria se comunicar, e estava pensando, e estava sentindo, e queria falar, mas não podia. Eu percebi pelo gesto e a atitude dele. Eu tinha essa percepção que ali tinha uma alma querendo se comunicar. Foi uma percepção espiritual que eu tive. Então, tudo isso nos comprova essas coisas que eu estou falando. Se nós observarmos certos detalhes, certos acontecimentos que acontecem com os animais, nós vamos ver essa verdade espiritual que eu estou falando. Que eles têm uma alma que quer se comunicar, mas é impedido pela limitação da forma onde eles vivem. Glórias a Deus. Continuando o texto aqui. Glórias a Deus. A migração da alma do animal para a forma física do homem. Existe um ciclo onde acontece isso. Existe uma etapa de evolução, de desenvolvimento, onde a alma do animal migra para uma forma humana. Eu já expliquei em outros vídeos que a alma do animal não migra para o ser humano super civilizado. Um francês, um inglês, não. Ele vai migrar para aqueles povos primitivos que existem hoje em dia na Terra, em evolução, em desenvolvimento. Existem povos que vivem nas árvores, na copa das árvores, nas cavernas, nos desertos. Existem mundos que os pesquisadores ainda não descobriram. Existem muitas raças que vivem primitivamente que os pesquisadores não descobriram ainda. São esses povos que fazem a conexão entre o reino animal e o reino humano mais desenvolvido. Glórias a Deus. Então, a migração da alma do animal para a forma física do homem. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 2. Aqui na Bíblia nós temos essa comprovação do que eu estou falando. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando numa visão noturna, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. E 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia,
Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis que o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes deles, e tinha 10 chifres. Versículo 17. Eu li do 2 até o 7, agora vou pular para o 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então veja bem, eu já expliquei aqui outras vezes que a Bíblia, ela é um livro que tem um corpo físico, porque ela é feita de matéria que possui átomos, elétrons. Só que eu já expliquei também que os átomos, eles se desdobram nas outras dimensões do universo. Então essa Bíblia, ela existe nas outras dimensões do universo também. Existe uma Bíblia física, material, uma vital, uma emocional, uma mental, uma espiritual e uma divina. O mental se divide em mental concreto e mental abstrato. Então, por causa disso, nós que temos o nosso espírito também, que possui essas mesmas dimensões, nós podemos compreender e explicar a Bíblia de 7 maneiras, nesses 7 planos. Nós podemos explicar a Bíblia apenas emocionalmente, ou de maneira mental concreta, ou de maneira mental abstrata, ou espiritual, ou divina. Depende da nossa capacidade de subir com a nossa consciência. Se nós temos capacidade de elevar nossa consciência para planos superiores, nós vamos entender os significados superiores dos versículos da Bíblia. Porque ela tem essa profundidade. O conhecimento bíblico possui uma profundidade. Você pode tanto expandir o conhecimento como aprofundar, até chegar no entendimento divino. Então, nesta passagem aqui, que eu acabei de ler, muitos estudiosos dão as suas explicações. Inclusive os historiadores acham que esses 4 animais, o leão representava o Império Romano que iria surgir. O urso representava o Império Medo-Persa. O leopardo representava o Império Grego. E o animal terrível, com dente de ferro, o 4º animal, representava o Império Romano. Mas só foi visto isso no transcorrer da história. Porque aqui na Bíblia só apenas diz que os 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. Então, nós estamos vendo aqui na explicação que estes 4 reis que se levantariam da terra
ele teria a personalidade, as características desses animais. Leão, urso, leopardo e o animal terrível. Por que que na Bíblia dá a característica de animais aos reis? Eu já falei no outro vídeo que Nabucodonosor, ele foi castigado por Deus e se transformou em boi, que comia capim, e em águia, que tinha asas de águia. Porque ele tinha a personalidade de animal. Porque ele tinha sido animal. Aqui acontece a mesma coisa. Glórias a Deus. Aqui nós vemos o mesmo sentido. Primeiro, os animais subiu do mar. Nós já estudamos que Deus cria a vida no mar e também na terra, dentro da terra. Estes animais saiu do mar. E quando ele saiu do mar, ele passou a ser um leão. E mais tarde ele passou a ser uma águia. E mais tarde ele passou a ser um ser humano que andava em pé sobre os seus 2 pés e ganhou um coração de homem. Então, neste versículo, em um versículo aqui, Daniel faz a cinta de milhões de anos da evolução de uma alma. Aqueles milhões de anos que ela evoluiu no mar, quando Deus a criou, desde uma larvazinha, lá no fundo do mar. Depois, quando ela subiu já para a terra como leão, lá no mar, ela deve ter passado por muitas formas de animais lá no mar. Depois subiu para a terra, já migrou para o corpo de um leão, que também pode ter migrado para outras formas de animais também, antes de migrar para a forma de leão, ou depois de migrar para a forma de leão, pode ter migrado para outras formas de vida, e depois migrou para uma forma física de uma águia. E por último, migrou para a forma de um homem e passou a andar sobre os seus 2 pés, passou a andar em pé sobre os seus 2 pés. E ganhou um coração de homem, porque passou a habitar no corpo de um ser humano, ganhou coração de homem, ganhou cérebro de homem e passou a se expressar, passou a falar, passou a rir, passou a chorar. E viveu aquela grande experiência que a alma do animal vive quando sai, abandona a forma humana e ganha o prêmio de Deus para passar a habitar numa forma humana. É um prêmio de Deus. É um acontecimento extraordinário na vida de uma alma, quando ela deixa a forma animal e passa a viver na forma humana. Glórias a Deus. Então é isso que significa esta passagem que estou falando. Ou seja, eu estou dando uma explicação mental, abstrata e espiritual. Eu não estou dando uma explicação para esta passagem emocional nem mental concreta. Eu estou dando uma explicação superior, espiritual. O significado espiritual desse versículo, que envolve a evolução da alma espiritual do animal, até chegar na forma humana. Glórias a Deus.
Eu vou continuar o texto aqui. A passagem da alma do animal para a forma física humana é um acontecimento extraordinário na vida dela. Este acontecimento é uma grande libertação para a alma do animal que até então vivia em uma extrema limitação. Agora vai poder externar seus sentimentos e pensamentos, vai poder falar, sorrir e chorar, o que antes era completamente impossível. É algo realmente maravilhoso. A alma no corpo do animal vive uma terrível prisão sem poder se expressar o que sente. A alma do animal, quando está no mundo espiritual, fala, sorri e chora. Eu já dei o exemplo dos espíritos dos peixes que sorri lá no mundo espiritual deles. Continuando. Vemos claramente na passagem bíblica acima que foi lida, de Daniel, que as almas dos animais migram para a forma física humana. Passaram a andar sobre os seus 2 pés como um homem e ganharam um coração de homem. Iniciaram uma nova vida, ganharam a liberdade que só o ser humano tem. Por isso, os 4 reis da passagem bíblica, representados por estes 4 animais que subiu do mar, a saber, o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível, com dentes de ferro, teriam característica e personalidade de animais. Eu já falei no outro vídeo que todo homem, todo ser humano guarda em si características de animais. Porque a alma começou a se desenvolver lá, no reino animais, no reino animal. E eu já falei também no vídeo passado, no vídeo número 24, que muitos homens, por não usarem a razão e nem a responsabilidade, estão voltando a serem animais, cometendo crimes muito bárbaros, como nem mesmo os animais cometem, porque não estão sendo obrigados pela lei a usar da razão. Cometem crime irresponsavelmente, porque a lei não coíbe, porque os homens não estão praticando a lei de Deus, e com isso, esses seres humanos estão retornando a ser seres irracionais de novo. Lá no vídeo 24 eu expliquei isso aí. Glórias a Deus. Agora vamos falar da alma do ser humano, quando ela se liberta da forma física e passa a viver definitivamente no mundo divino, no mundo espiritual, que tem analogia com a libertação do animal, da alma do animal, da forma de animal para a forma humana. Quando a alma do ser humano é libertada definitivamente da forma física e passa a viver só no mundo espiritual, para ela, este acontecimento, semelhantemente ao que acontece aos animais, é extraordinário e maravilhoso, pois ela tem a liberdade para manifestar os seus sentimentos e pensamentos mais puros, elevados e divinos, os quais a forma física impede. Vai chegar um dia, quando completarmos o nosso ciclo de vida, que é determinado por um ritmo cósmico, que nós não vamos mais precisar ficar voltando na forma física.
Nós vamos viver somente espiritualmente, sem a forma física. Eu já expliquei no outro vídeo também que nós já vivemos muitos milhões de anos somente com a nossa alma no mundo espiritual, antes de Deus criar a Terra. Depois que a Terra esfriou, é que Ele formou o nosso corpo para a nossa alma começar a habitar no corpo para desenvolver a consciência. Então nós vamos retornar de novo a viver somente espiritualmente, porque nós não vamos precisar mais do corpo. Nós podemos viver sem o corpo. Nós só precisamos do corpo para viver no mundo, para aprender, desenvolver a nossa consciência até conhecer a Deus. Mas nós não vamos precisar do corpo para sempre. Glórias a Deus. É algo verdadeiramente inexplicável. Por nós hoje, a alma no corpo do ser humano também vive uma terrível prisão. Nós estamos numa terrível prisão, numa terrível limitação. A nossa alma sofre com a limitação que o nosso corpo impõe para ela. Glórias a Deus. Existe analogia entre a migração da alma do animal para a forma física humana e a migração da alma do homem da forma física humana para o reino espiritual, onde não se precisa de corpo material para se viver. Então, aquela mesma alegria que o animal sente quando se liberta da forma de animal e passa a viver na forma humana, nós também sentimos quando nós abandonamos a nossa forma física e passamos a viver somente espiritualmente. Tem analogia nesses dois ciclos de vida aí. Existe analogia também com o nascimento da criança, que sai de um ambiente de extrema limitação, que é o útero da mãe, para um ambiente novo de grande liberdade. Quando a criança sai do útero e surge neste mundo, ela sente algo tão chocante que ela grita, ela chora quando o ar entra no pulmão, quando a luz penetra nos olhos, porque lá dentro do útero é uma escuridão tremenda. Então é um fato extraordinário o nascimento de uma criança com a nossa entrada no mundo espiritual, para vivermos espiritualmente. Glórias a Deus. Então, nós vamos ficar aqui neste vídeo, porque o próximo assunto é extenso. Se nós formos entrar nele, o vídeo vai ficar muito longo. Nós vamos estudar no próximo vídeo o dilúvio e a importância que Deus deu aos animais no dilúvio. Porque Deus ficou tão decepcionado com a maldade do homem que se arrependeu de ter feito o homem. Mas ele achou graça em um homem, Noé. Por causa de Noé, ele decidiu preservar a humanidade e os animais. Ele destruiu todos aqueles homens maus, preservou a família de Noé para purificar a humanidade, para iniciar uma nova raça, uma nova humanidade. Mas nós vamos ver aqui também que aquelas almas que morreram no dilúvio, as almas não, as pessoas morreram, as almas permaneceram vivas. As almas retornaram através do renascimento para repovoar a terra, como também a alma dos animais retornaram. As almas dos homens retornaram através da família de Noé.
as almas dos animais retornaram através dos animais que Deus mandou Noé preservar. 7 pares dos animais puros e 1 par dos animais impuros. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então nós vamos estudar por que Deus preservou os animais. E por último nós vamos ver as missões que Deus deu aos animais. Por exemplo, nós temos a passagem onde Jesus curou um homem lá de Gadareno, que estava possesso por uma legião de mais de 2.000 demônios. Aí os demônios pediram para Jesus: Jesus, nos tira daqui, mas nos deixa que nós entremos nesses porcos. Aí Jesus aceitou, permitiu que eles fossem para os porcos. Aí eles abandonaram o Gadareno e entraram no corpo dos porcos. Aí os porcos se atiraram no mar e todos morreram afogados. Nós vamos estudar a missão desses 2.000 porcos, que deram a vida para salvar aquele homem gadareno. E aquele homem gadareno pediu a Jesus que deixasse ele segui-lo. Jesus disse: não, você vai para os teus, para as cidades, 10 cidades gregas, a Decápole, e vai falar da misericórdia de Deus. Vai contar o que Deus fez por ti, por os teus. Então, Jesus deu autoridade para aquele homem pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E se ele deu autoridade, ele colocou o Espírito Santo nele. Então, veja bem, toda essa bênção que aquele homem que foi liberto levou para as cidades, levando a palavra de Deus, os porcos que morreram para o salvar e o libertar, vão receber a bênção de Deus no decorrer da vida deles, da evolução deles. Porque a Bíblia diz que nada que se faz para Deus se faz em vão. Pois Paulo falou: nada que se faz a Deus se faz em vão. Aqueles porcos prestaram uma obra a Deus. É isso que eu vou falar na Bíblia. Os animais, muitos animais na Bíblia, têm missão na Bíblia. E os animais têm consciência do que estão fazendo para Deus. Esses porcos, eles tiveram consciência que deram a vida para o bem daquele homem. Para o homem levar a palavra de Deus para Decápolis. Então, lá em Êxodo capítulo 20, Deus diz que ele visita o pecado de uma pessoa até a 4ª geração. Mas ele visita a beneficência, a benevolência, o bem de uma pessoa até 1000 gerações. 1000 gerações hoje em dia é em torno de 25.000 anos. Porque hoje as pessoas estão se casando mais cedo, então as gerações são mais curtas. Tomando como média 25 anos, 1000 gerações é 25.000 anos, que é o tempo igual ao tempo precessional da Terra, que eu já falei no outro vídeo, que é 25.920 anos. Então aqueles porcos, eles vão receber uma grande bênção de Deus pelo sacrifício deles até 25.900 anos. Por quê? Porque estão desenvolvendo a consciência deles para se tornarem seres humanos, como nós. Amém? Então, tudo isso que eu estou falando
a interpretação espiritual da Bíblia. Nós precisamos elevar nossa consciência para receber a revelação de Deus, do entendimento espiritual da Bíblia. Glórias a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus Cristo. No próximo vídeo nós vamos continuar trazendo essas revelações, que nunca, vou repetir pela terceira vez, nunca foi dito isso no mundo, mas Deus está permitindo que agora seja dito. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é com grande alegria e agradecimento, Senhor, que oramos a Ti, porque o Senhor tem sido muito benevolente, tem abrido nossos olhos, tem aberto os nossos olhos e nos ensinado muitas coisas. Eu peço, Senhor, ajuda teus filhos quando ouvirem estas palavras, pensarem, meditarem e procurarem ler a Bíblia, porque é nela que encontramos as explicações para todas as coisas, para tudo que precisamos. Deus colocou na Bíblia, porque a Bíblia é um livro cósmico e tudo que Deus colocou na Bíblia é o que precisamos para a nossa salvação. Ele colocou na Bíblia só o que é necessário para a nossa salvação. E tudo que precisamos para a nossa salvação, lá encontramos. Então eu te peço, meu Deus, ilumina, Senhor, a mente de todos, para que possamos elevar nossa consciência e entender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Tudo aquilo que, quando chegarmos lá no mundo divino espiritual, vamos ter maiores revelações ainda. Abençoa teus filhos, Senhor. Sê propício a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.